Engravidei aos 17 anos, vivia no mundo das drogas, sou divorciada e cristã. E essa seguidora pediu pra que eu resumisse um pouco da minha história pra vocês, então é o que eu vou fazer hoje. Me batizei aos 13 anos e apanhei da minha mãe por conta disso. Continuei indo na igreja católica, mas depois de um tempo eu desviei. Comecei a usar droga que nem uma louca, usava de tudo que vocês podem imaginar. E foi nesse mundão que eu conheci o pai das minhas filhas e engravidei aos 17 anos. Aí depois de um ano mais ou menos a gente largou, aí eu conheci Jesus, me entreguei realmente pra ele e vivi o primeiro amor. Aí eu comecei a orar pela minha família pra que o Senhor restituísse ela. Aí depois de um ano mais ou menos que a gente tava largado, a gente voltou. E pra ficar certo dentro da igreja, eu peguei e fui lá e pedi ele em casamento, porque eu já tinha falado pra ele que eu queria casar pra ficar certo na igreja, e ele falou assim que só se eu pedisse. Ah, se eu tivesse percebido esse sinal antes, enfim, casei com 20 anos no cartório, e aí depois eu comecei a fazer o planejamento da festa, que eu queria fazer uma cerimônia de casamento. Já tinha muitos contratos fechados, muitas coisas pagas, e antes de eu fazer o planejamento do casamento, eu tava querendo muito engravidar, mas eu não conseguia. Eu orava muito, e eu já contei essa história aqui pra vocês. Eu comecei a planejar o casamento com mais de um ano de antecedência, e aí eu descobri que eu estava grávida. E a Aruna ia nascer um mês antes da cerimônia. Eu descobri quando eu tava com 2 meses, e aí o pai das minhas filhas teve um surto e resolveu sair do estado. E até então eu não tava de acordo, mas pra gente não terminar, eu aceitei. No primeiro dia que ele chegou na cidade, que ele ia trabalhar, ele pegou e me traiu, e eu fiquei sabendo no mesmo dia. E quando tudo isso aconteceu, eu tava de 3 meses de gestação. O processo não foi nem um pouco fácil, mas Deus sempre mostrou que estava comigo, e aí tinha me dado uma câmera que só Jesus na causa. E eu só fui atrás do divórcio depois que a minha filha Aruna nasceu. Porque até então eu não tava com cabeça pra pensar em nada disso. E nesse processo eu entrei na empresa que vai mudar a minha vida. Saí de 1.400 seguidores pra 200 mil em menos de 4 meses. E agora eu quero compartilhar uma passagem com vocês, que é de Ezequiel. Antes de Deus levar Ezequiel até o vale de ossos secos, ele permitiu que a esposa dele morresse. E disse pra Ezequiel pra que ele não ficasse de luto, e levou ele até o vale de ossos secos. Então foi a mão do Senhor que levou Ezequiel até aquele vale. Então pode ser que seja a mão do Senhor que tenha te colocado nesse vale. E no meio da dificuldade, da tempestade, o Senhor diz: profetiza vida e esperança. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, e um beijo!